onde você veio, aonde você está e para onde você vai. No seminário, quando nós chegamos, o professor perguntou, a classe começava... Podem ir para a classe, gente. Pode ir lá, por favor. O professor perguntava de onde nós víamos e perguntava o nosso nome. E a aula começava às 7 horas da manhã, lá em Recife. Lá não era difícil acordar às 7 horas, porque é uma região mais quente, não é tão fria, e no frio é mais difícil acordar. Nós íamos para a sala e éramos calouros, então eu dizia, eu sou Gilberto e vim de Belo Horizonte, cada um se apresentou, a maioria da Bahia, mas teve um colega nosso que se atrasou, e nós morávamos também, o seminário tinha um prédio onde era o internato masculino, e o professor virou para esse aluno que chegou atrasado, apavorado, porque a classe já tinha começado, a aula começou, e o professor perguntou para ele, seu nome de onde veio? Ele, Marcelino, internato masculino. Não teve graça não, né? Mas era uma piada. A pergunta é o seguinte, de onde você veio, onde você está e para onde você vai? De onde você veio como família? Onde você está como família e o que você quer como família? De onde você veio em relação a Deus, onde você está em relação a Deus e para onde você quer ir em relação a Deus. Nós temos colocado expressões mineiras e uma pessoa disse, pastor, não coloca esses títulos em mensagem não, mas nós queremos falar a língua do povo, queremos brincar com o jeito mineirês de falar. E nós pregamos sobre, tem base isso, que são expressões passenses, né? E como é que faz? Presta atenção. E hoje nós vamos falar sobre Dom Covi, Oncotô e Proconvô. Quem é de fora vai entender que essas perguntas são super importantes para definirmos como está a nossa vida com Deus e com a nossa família. Jesus contou uma história e ele começou assim. Um homem tinha 2 filhos. E essa história que Jesus contou é a maior que ele contou. Foi a maior parábola que ele narrou. É a parábola que é mais pregada, mais falada. Você já ouviu falar, eu já preguei sobre ela. Charles Dickens, um grande romancista inglês, ele diz que é a maior história já contada. Não na quantidade de letras, mas na profundidade, com tanta simplicidade. O que a parábola do filho pródigo tem para falar para cada um de nós? Quando nós vamos em Lucas, capítulo 15, os versos 1 e 2, vai nos dar uma noção por que Jesus contou essa parábola, por que Jesus narrou essa história. E antes dessa história, Jesus falou também sobre duas outras histórias. A primeira sobre a ovelha perdida, que é claro, nós podemos imaginar a cena, ele tinha 99, uma se afastou, nós imaginamos no penhasco, numa situação de perigo, o pastor deixou as 99 bem guardadas, e foi atrás daquela 100ª ovelha e a resgatou e voltou alegre porque a encontrou. E ele narrou também a mulher que perdeu uma dracma. Alguns estudiosos dizem que havia uma espécie de tiara, uma espécie de diadema, onde as mulheres tinham moedas. E aquelas moedas representavam a pureza daquela mulher, a vida idônea dela. E perder uma moeda era como se ela tivesse perdido o respeito das pessoas. E quando ela encontrou a moeda perdida, ela fez aquela festa. Então, olhando por esse contexto, a gente imagina por que ela fez tanta festa, porque tinha a ver com ela. E agora Jesus vai falar sobre o filho perdido. Eu acredito que é melhor
O melhor tema para essa parábola seria o filho que estava perdido. Mas vamos ver, antes de olharmos a mensagem, o texto de Lucas, capítulo 15, os versos 1 e 2. Vou pedir o pessoal da multimídia para colocar para nós, por favor. Lucas, capítulo 15, 1 e 2. Por que Jesus contou essas parábolas? Tem como colocar aí? Lucas 15, 1 e 2, por favor. O texto diz assim: cobradores de impostos. Cobrador de imposto, naquela época, ele era odiado, porque ele era judeu, cobrando do judeu para passar para o romano, que era um povo que dominava. E, além disso, eles eram corruptos, eles cobravam a mais e eram riquíssimos, mas não tinham amigos, eles eram odiados, proibidos de entrarem no templo. Eles não podiam participar de culto, não podiam participar da sinagoga, não poderiam participar de religião, eram odiados. E aqui diz que eles, os cobradores de impostos e outros pecadores, vinham ouvir Jesus ensinar. É como se Jesus estivesse batendo a porta das igrejas e as igrejas não abrindo a porta para Jesus e também não abrindo a porta para quem não é religioso, para quem jamais a religião poderia abraçar. Eram pessoas desclassificadas e que iam atrás de Jesus. Os religiosos mesmo não queriam saber muita coisa de Jesus. E o texto no versículo 2 nos diz ainda o seguinte: os fariseus e mestres da lei, olha só, mestres da lei, pessoas que entendiam da Bíblia, o criticavam. Gente, se criticaram Jesus, imagine uma igreja que quer abraçar pessoas. Imagina um cristão que acolhe gente. Se Jesus, por acolher, foi criticado pelos religiosos, imagina um cristão hoje ainda que quer acolher alguém perdido. Dizendo, ele se reúne com pecadores e até come com eles. A refeição era algo sagrado. E Jesus, então, comia com gente que não prestava, com pecadores. E eu sempre afirmo que se Jesus não comesse com pecadores, ele teria que comer sempre sozinho. A crítica era essa. E Jesus conta 3 parábolas do que havia se perdido e como foram encontrados esses perdidos. Falando de mim, falando de você. Nessa história, ele fala de 2 filhos. O mais novo chega para o pai e fala: pai, eu quero a minha parte da herança. Vamos ver aí, a primeira coisa que eu quero destacar é o seguinte: Dom Covim, de onde eu vim? Qual é a minha origem? Como era a sua família? Como é a sua família? A sua família de origem, quais as impressões boas e ruins que você teve aí na sua história? O que mais marcou? Alguém aqui poderia dizer, eu era feliz e não sabia? Não precisa levantar a mão, não. Eu era feliz e não sabia. Poderia ser também a história desse rapaz. Ele era feliz e não sabia. E aqui nesse ponto é a história de toda a humanidade. Nós estávamos com Deus, nós rompemos com Deus e nós buscamos algo por aquela insatisfação de preencher algo que já estava totalmente preenchido na presença de Deus. Rompemos com Deus. Vamos ver o texto? Lucas capítulo 15, verso 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem, filho mais novo, disse ao pai: quero minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Um filho pediu e ele ofereceu para os 2. Importante que você veja esse destaque.
Mas preste atenção, outro destaque, para nós entendermos a profundidade da história de Jesus. Na cultura judaica, um pai jamais dava herança para o filho em vida. Quando o filho pedisse a herança para o pai poderia considerá-lo bastardo, abandoná-lo e dizer: você não tem direito a nada, suma daqui, você não é mais meu filho. Quando o filho fala o seguinte: dá-me parte da herança, ele só poderia ter direito com a morte do pai. Quando ele diz isso, quando o pai ainda está vivo, automaticamente os judeus que estavam vendo essa história de Jesus entenderam que para esse filho o pai já estava morto no coração dele. O pai já estava morto no coração dele. Deus está vivo ou está morto no seu coração? Nós somos um país cristão. Se você perguntar para qualquer pessoa: não, Jesus está vivo, Deus está vivo aqui dentro de mim. Mas quantas vezes vivemos como ateus, como se Deus não existisse, como se Ele não falasse, como se Ele não tivesse importância, e queremos viver uma vida desregrada, uma vida totalmente afastada dEle, porque Ele já não vive mais dentro de nós. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as suas coisas e se mudou para uma terra distante. Sabe qual é a terra distante? Eu tenho parentes em Belo Horizonte, irmãs e irmãos. E, na verdade, um irmão. E eles falam: ô Gil, me chamam de Gil. Gil, por que você não visita a gente? Eu falei assim: E aí eu junto as coisas lá com a Neuza e vamos até Belo Horizonte, que não é tão longe, né? E visitamos todo mundo e abraçamos todo mundo, é uma farra. Mas eles têm dificuldade de vir até aqui Passos. São muito queridos, mas têm muito mais dificuldade do que eu ir até Belo Horizonte. O que eu quero dizer com isso é que a terra distante é distante em qual perspectiva? Porque é a mesma distância para eu ir como para eles virem. O que eu quero chamar a sua atenção é que a terra distante em relação a Deus pode ser no seu dia a dia. Quando Deus já não faz parte mais do seu dia a dia. E uma terra distante de Deus, nós, de uma forma geral, não entendemos a devastação que é. Porque nós somos criados para Ele. Tudo perde o propósito, tudo perde o sentido. Essa terra distante é o dia a dia aqui em Passos, na região aonde você está, onde Deus não se faz presente. O segundo lugar que eu quero destacar é Oncotô. Aonde eu estou? O texto fala, então, que esse jovem partiu. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra. Antes do dinheiro acabar, queridos, a Bíblia fala que esse rapaz viveu uma vida dissolutamente. Parece a vida de hoje em dia. A vida narcisista, a vida autocentrada, a vida egoísta, a vida na perspectiva só do eu. Aqui não fala que ele gastou com prostitutas nesse ponto. O filho mais velho, o irmão dele, vai dizer depois que foi com isso que ele gastou. Mas não está sendo narrado aqui. Fala que ele gastou de uma forma irresponsável, dissolutamente, sem propósito. Aonde você está?
Tem muita gente que está num ponto da vida que ela pode dizer o seguinte: eu quero ser mais feliz. Mas é isso que está colhendo? Qual a frase que poderia dizer: eu penso que estou feliz, mas quando eu deito, eu não consigo dormir. Quando eu vou para a minha cama, eu sou uma pessoa infeliz. Eu preciso de medicamentos, ou eu desforro em alguma coisa, porque eu me aparento ser feliz, mas estou vivendo uma infelicidade. E eu não sei porquê. Nós sabemos pela parábola, porque está numa terra distante, distante de Deus, mas bem próxima do seu eu, do seu orgulho. E nada satisfaz, nada satisfaz, nada satisfaz. Porque a nossa satisfação completa está em Jesus. Agostinho, no livro Confissões, ele vai dizer que a nossa alma anda tão sedenta por Deus, ansiando tanto por Jesus, que ela só encontra paz quando ela repousa em Cristo. Enquanto nós não repousamos em Cristo, continuamos buscando naquilo que não vai trazer a nossa verdadeira felicidade. Quantas pessoas estão sorrindo nas mídias, fazendo selfies? Quantas pessoas estão aparentando? Quantas pessoas com carros, com dinheiro, com casas, mas ainda uma vida infeliz? Quantas pessoas estão até dentro das igrejas, mas estão com o coração distante de Deus? O verso 14 diz que quando o seu dinheiro acabou, parece que a alegria dele estava baseada no dinheiro. Com muita gente hoje. O dinheiro é super importante, a Bíblia não fala nada necessariamente contra o dinheiro, ela fala que o problema, a raiz, é o amor ao dinheiro. O problema é quando o dinheiro passa a dominar todas as nossas atitudes. Determinar o que nós vamos fazer ou o que não vamos fazer. Às vezes as pessoas falam assim: vamos viajar em família. Às vezes a primeira pessoa a se levantar contra diz: nós não temos dinheiro. Nem sempre o dinheiro determina todas as coisas. Quando o dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou naquela terra. Uma terra distante de Deus é uma terra faminta. Uma terra distante de Deus tem fome de Deus. E ele começou a passar necessidade. Às vezes Deus permite que tenhamos necessidade, para nós acordarmos da necessidade que temos dele. C.S. Lewis vai dizer que o megafone de Deus, muitas vezes, é a dor, é a necessidade. A gente vai lembrar de Deus. Oh, meu Deus, onde estou? O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Por que eu vim parar aqui, meu Deus? Verso 15. Convenceu a um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou a seus campos para cuidar de porcos. Queridos, a cultura suína no Brasil é uma cultura que as pessoas vão considerar, quando ela tem toda a questão da higiene, como qualquer outra cultura de qualquer outro animal. Mas na cultura judaica, porcos era uma coisa considerada imunda, impura. Aqui mostra a degradação, o fundo do poço que esse homem chegou, que esse rapaz chegou. Não havia nada para ele a não ser rastejar e cuidar daquilo que seria mais impuro. Aonde você está? Será que você está na pocilga da vida? No chiqueiro? Será que você está jogando aos porcos as pérolas, aquilo que você tem de valor, você está desperdiçando, jogando para quem não vai valorizar? O que um porco olha para uma pérola e diz?
Qual é a reação de um porco em relação a um objeto de valor? Assim é o mundo quando olha para você. Você fica sem valor algum, mas você é uma pérola. O verso 16. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, o texto não fala que ele comia lavagem, não. Que ele não comia a ração dos porcos, não. O texto não fala. Fala que ele quis, embora quisesse. Então ele chegou numa degradação tão grande que desejou comer aquilo que se dava para os porcos. Às vezes a gente vê isso com pessoas que vão se afundando na bebida, mas quantas vezes nós não percebemos que nós mesmos estamos tão afundados que nós estamos desejando aquilo que os porcos estão comendo, a impureza. Verso 17. Quando finalmente caiu em si, onde que eu estou? Onde que eu estou? Queria dizer, se cair em si é uma ação maravilhosa do Espírito Santo. Tem gente que continua na pocilga espiritual, no chiqueiro espiritual, e continua de pescoço empinado, cabeça erguida, continua indo para a ribanceira abaixo, a vida está só de mal a pior e a pessoa não consegue acordar. Quando Jesus escreveu, ou quando Jesus narrou essa história, ela é escrita para nós, Jesus quer que tenhamos a mesma atitude desse rapaz, que acordemos, que nós também nos perguntemos, aonde eu estou? Onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Teve um irmão em São Paulo, na capital, nós estivemos lá em Hermelino Matarazzo durante 10 anos, que ele se converteu, e ele era um homem que vivia nas bocadas lá de Hermelino Matarazzo. Quando ele se converteu, todo mundo ficou sabendo. E teve um dia que ele disse o seguinte, eu estou com saudade lá das biqueiras. Mas a vontade dele não foi de falar de Jesus, nada disso não. Aquele velho homem, a Bíblia fala que é um pouco pesado, né? Um cão que quer voltar ao seu vômito. E ele voltou para um local desse, chegando lá todo alegre, todo feliz, e todo mundo estranhou, e as pessoas dali falaram assim para ele, você está indo na igreja? Estou. Você está indo você entregou sua vida para Jesus? Entreguei. O que você está fazendo aqui? Eu vim aqui buscar alguma coisinha aí para me alegrar. O pessoal falou assim, olha, nós vamos contar até 3 para você sumir daqui. E a próxima vez que você aparecer aqui, você vai sair mancando, porque você vai tomar uma surra. Ele ficou com uma vergonha tão grande que ele se apegou com Jesus, caiu em si. Mas quantas vezes a pessoa está com um pé no mundo, um pé na igreja, uma vida com Deus, uma vida sem Deus. Há uma expressão popular que fala acendendo uma vela para Deus e outra para o inimigo, brincando de ser crente enquanto o diabo não brinca de ser diabo. Ele caiu em si. Onde que eu estou? É uma autoavaliação, uma introspecção. Onde você está? O que você quer da vida? O que passou não tem como você remediar em muitas situações, não tem como você voltar atrás, não tem. O que fizeram com você não tem como você também evitar. Mas o que você faz com você, a partir de agora, isso tem como você dar uma nova direção. Aquele jovem tinha tudo. Uma família, tinha um pai amoroso, mas ele decidiu largar tudo.
Eu não sei qual o motivo. Pode ser que seja uma pessoa tola. E presta atenção, uma pessoa sábia, para 40 sábios, se você der um conselho bom, aqueles 40 sábios se convencerão. Conselho maravilhoso. Uma pessoa tola, você pode dar 40 conselhos maravilhosos, que ela vai rejeitar todos. Você tem sido tolo? Para onde está indo a sua vida? Aonde você está? O inteligente aprende com o erro dos outros. Ou melhor, o inteligente aprende com seus erros. E o sábio com os erros dos outros. Como você se vê nessa história? Ele caiu em si. E ele fala o seguinte: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, comida boa, não é dos porcos. Eu estou aqui morrendo de fome. Lucas capítulo 15, 14 a 17. Tem muita gente que para aqui. Onde que eu estou? Eu estou... E continua se enganando, ou continua na desilusão, ou continua dizendo, a minha vida não tem mais jeito, é isso aqui mesmo, aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Nem Deus mais me aceita. Mas e o terceiro ponto? Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? O que eu vou fazer a partir de agora? Daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 40 anos, onde eu quero estar? O que tem valor para mim hoje? O que traz para mim paixão daquilo que eu visualizo do futuro, que me traz hoje um entusiasmo, que vale a pena pagar o preço e renunciar para conquistar algo maior? Então, para onde que eu vou? E aqui, queridos, antes de ir para esse ponto, a gente vê que o filho que estava perdido, ele viu que estava infeliz. Ele viu que estava infeliz. Antes ele era feliz e não sabia, agora ele é infeliz e sabia. Será que é o caso seu hoje à noite? Eu estou infeliz e estou sabendo disso. E daí? Eu não consigo trazer essa felicidade no meu coração. E daí? Para onde você vai? Então nós vamos ver os versos seguintes, que está em Lucas 15, 18 a 24. E ele fala assim: vou retornar à casa de meu pai. Quantos aqui não conseguem retornar à casa do pai e da mãe? Quantos aqui já não tem mais a casa do pai e da mãe? Não precisa levantar a mão, não. Meus pais já estão na glória também. Mas quantos aqui gostariam de retornar à casa do pai? Aquele tempo bom. Que a sua casa, presta atenção, que a sua casa seja um local onde seu filho queira retornar. Que a sua casa seja um local onde o filho queira retornar. O problema não era o pai aqui nessa história. O problema era a insatisfação do filho, o orgulho do filho. Mas quando ele caiu em si, para qual lugar que ele queria voltar? Para a casa do pai. Para a casa do pai. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. Totalmente diferente. Antes tupetudo, quero a minha parte, o Senhor morreu para mim. Agora, humilde, pequei contra o céu, pequei contra ti. Será que precisou na vida dele ele passar por fome, por humilhação, abandono dos amigos, entre aspas, para reconhecer o valor da família e do pai? Será que foi necessário isso?
E a pergunta, será que é necessário também para mim, para nós, para você, perder aquilo que é tão precioso para você chorar e falar, pequei contra Deus, pequei contra a minha família. Eu vou voltar para a casa do Pai. Verso 19, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Diferente, hein? Por isso que alguém que recebeu perdão de Deus não pode ser um religioso arrogante, porque ele era perdido. A graça alcançou. Assim como Jesus faz festa pelo retorno dele, ele se junta a Jesus para receber também outros filhos perdidos, outras filhas perdidas. E fala, que bom que você está aqui, porque eu também tive fome e Jesus me deu de comer. O 20, então voltou para a casa de seu pai quando ele ainda estava longe. Seu pai o viu cheio de compaixão. Correu para o filho, o abraçou e o beijou. Estava longe. O que o pai fez? Correu para ele. Às vezes eu e você não estamos tão próximos de Jesus. Mas o que ele faz? Ele corre. Ele nos abraça. Ele nos beija. Alguém pode perguntar, mas por que está abraçando e beijando essa pessoa suja, pecadora, que matou o pai no coração? E o pai vai dizer, como Jesus disse, esse meu filho estava perdido, foi encontrado. Estava morto e agora vive. O que aconteceu com o filho mais velho, gente? E representa quem? Os religiosos. O filho mais velho estava trabalhando. Voltando para casa, ele ouve danças e ele ouve festa. Por isso que quem é um filho perdido e é encontrado por Jesus gosta de festa, gosta de dança, gosta de adoração. O religioso não gosta disso, não. Está tendo muita festa, mas não é para ele, é para Jesus. É por causa daquele que estava perdido, está voltando. E aí ele pergunta, que som é esse? Aí vem o empregado e diz, seu pai recebeu seu irmão de volta. E matou um novilho, está fazendo um churrasco para ele. E o filho volta e pai, mas como assim? O senhor nunca me deu nada. Queridos, olha o exagero. Olha também a teologia do mérito. Eu estou fazendo tanta coisa para Deus, o que Deus faz para mim? O religioso, ele sempre acha que está fazendo muito para Deus. E no fundo ele está dizendo, Deus está fazendo pouco para mim. Poderia fazer mais. E aí o filho vai dizer, o filho mais velho vai dizer, o meu pai nunca me deu nada. É uma mentira. Porque quando o filho mais novo pede a parte da herança, o que o pai faz? Ele reparte a herança entre os dois. E sabe o que acontece na cultura, e aconteceu nesse caso aqui também? O filho mais velho recebia a herança em dobro. Pastor, como que é isso? Vamos colocar aqui 900 mil reais. O pai tem. O filho mais novo pede parte da herança. O pai decide dar ao filho a parte da herança. O pai daria a esse filho mais novo 300 mil reais dos 900. E o filho mais velho, por ser o filho mais velho, o primogênito, o pai dava 2 vezes mais, ou seja, 600 mil reais. O filho mais velho tinha recebido mais, mas nem sempre aquele que recebe mais é mais grato. Por isso que é muito mais difícil alguém frequentador de igreja se converter do que alguém que vem na sarjeta espiritual. Porque para alguém ter uma experiência com Deus é preciso ver a sua miserabilidade.
O que mostra aqui que os 2 filhos estavam perdidos. Um que saiu da casa do pai e um que estava perdido na casa do pai. E aonde nós nos encontramos nessa história? Que nós sejamos aquele filho que disse, pai, eu não sou digno. E o pai coloca o anel no dedo, sandálias, roupas novas, significando que o pai restitui ao filho a condição de filho, mesmo sem merecer. E é isso que Jesus faz comigo, com você. Aquele filho mais velho era infeliz na casa do pai. E aquele filho mais novo agora é feliz e sabe que é feliz. Porque o pai o recebeu. Baixa a sua cabeça, feche seus olhos. E a pergunta continua. Onde você está? De onde você veio? Quantas feridas, quantas decepções, quantas traições. O ser humano, ele decepciona demais da conta. O ser humano, ele é pecador. Quantas pessoas erraram com você? Quantas pessoas fizeram de você um objeto? Quantas pessoas traíram seu amor, sua confiança? De onde você veio? Você se tornou um monturo, você se tornou um monte de cinzas, você se reduziu numa tristeza tão grande por tudo aquilo que fizeram com você. Só você sabe o quanto é dolorido ser você. Ninguém entende você, ninguém entende. Pode ser até que algumas pessoas olhem para você com repulsa, com desdém, com menosprezo. Quem? Aquela pessoa, eu não acredito. De onde você vem? Aonde você está? E para onde você vai? Tem um local maravilhoso para você ir.